Veremos em detalhe a gramática dos eventos que são executados no cliente, isto é, no dispositivo, o que se pode fazer e como. Primeiro, antes de mais nada, repassaremos as chamadas que podem ser feitas dentro de um evento do cliente, e logo veremos os outros comandos. Recordando o que havíamos falado antes, que a gramática desses eventos é reduzida no que diz respeito aos eventos que são executados no server, que eram, recordemos, o start, refresh e load. Sobre as chamadas, voltaremos logo para estudar as call options, que permitem indicar alguns aspectos da chamada a ser executada imediatamente. Podemos classificar as chamadas em serviços REST do servidor, como data providers ou procedimentos que nos devolvam informações que carregaremos em uma variável no dispositivo. Necessariamente devem estar expostos como serviços REST. Não podemos chamar um procedimento interno pelo dispositivo se estamos em uma aplicação de arquitetura online. Ao final do curso, veremos o caso offline. Também podemos querer, dentro de um evento do lado do cliente, cadastrar um novo registro na base de dados sem ter que pedir informação ao usuário. Isso é feito, como em qualquer outro objeto GNexus, com os métodos e propriedades do Business Component, à exceção de que aqui também deverá estar exposto como um serviço REST, dado que estamos chamando pelo dispositivo, em uma arquitetura online. Dentro de um evento do lado do cliente, também podemos chamar a tela de Detail do WorkWith, para inserir, atualizar ou eliminar, o que internamente será traduzido em uma chamada ao Business Component REST. Aqui, através da tela, pedimos os dados ao usuário e logo realiza-se essa operação de maneira transparente para o desenvolvedor. Também poderíamos simplesmente querer chamar o List ou o Detail em modo View, assim como objetos Panels for Smart Devices, que são telas um pouco mais flexíveis que as do WorkWith, e também podemos chamar um Dashboard. Ou utilizar algumas das funcionalidades providas pelas APIs, como exibir uma mensagem na tela, pedir confirmação ao usuário para continuar, retornar ao objeto indicado, ou ao objeto main da app, adicionar um contato na app de contatos do dispositivo, e etc. Também é possível chamar um Web Panel. Este será aberto no navegador do dispositivo, conservando a Application e Status Bar de nossa app, sempre que o navegador seja Chrome para Android e Safari para iOS. Do contrário, abrirá um navegador padrão que irá remover o quadro, para torná-la mais parecida com o resto da aplicação. Isso para as chamadas. Os comandos aceitos no momento são os que se mostram. Por exemplo, pode ser programado o visible ou invisible de um controle, configurar a classe, utilizar as estruturas de controle if, do case e do while. Por agora, não estão incluídas for-in nem os métodos como o add dos SDPs ou Business Components. Essas estruturas aceitam expressões booleanas que podem incluir todo o conhecido, exceto chamadas. UDPs ou métodos de External Objects, esses não são aceitos. Também podem ser utilizadas chamadas a subrotinas, do sub, exceto no objeto Dashboard. O comando forEachSelectedLine só pode chamar uma proc. Se for online, chama-se uma vez e no server é que se executa n vezes, uma vez para cada linha selecionada, e o resultado final é devolvido em um JSON. Nas atribuições, em variável simples, é possível atribuir uma expressão, ou uma chamada a uma proc, que devolve o valor, mas num elemento de SDP ou Business Component, só é possível atribuir valor, não uma expressão. Também temos como comandos o return e o refresh. Sobre o comando composite, recordemos o que havíamos adiantado em outros vídeos. Quando é necessário realizar um par de chamadas ou mais em um evento, é obrigatório agrupar o código completo do evento dentro deste comando. Desse modo, quando ocorre um erro na sequência de chamadas, a execução para e manuseia-se os erros automaticamente, mostrando-os na tela sem ter que implementar nenhuma programação. Este comando está implementado só em Smart Devices e é obrigatório neles. Vamos ver um exemplo onde codificamos um evento do cliente que requeira utilizar esse comando. Suponhamos que entre os oradores de uma conferência queremos permitir adicionar um novo, inserindo-o na base de dados, e logo associando-o a uma conferência.
Aqui vemos então o evento associado ao botão Add. Seus comandos rodeamos com o bloco Composite and Composite. Por quê? Porque temos mais de um comando dentro do evento. E mais, podemos adicionar muito mais comandos dentro desse mesmo evento. Observemos que é o que programamos nesse bloco Composite and Composite. A primeira coisa que fazemos é chamar o detail de oradores em modo Insert, passando como parâmetro uma variável Business Component, do tipo Speaker, para que nos devolva ali carregados os dados do orador que o usuário acaba de inserir no detail, ao voltar da chamada. Em seguida, chamamos um procedimento que, passando o ID da conferência em que estamos posicionados e o ID do speaker recém-inserido, grava esse orador na conferência, na tabela correspondente ao nível Session Speakers. O procedimento terá como parâmetro de saída uma variável do tipo de dados do SDP pré-definido Messages, que, recordemos, devolvido automaticamente por todo Business Component quando usamos seu método getMessages. Dentro do procedimento, carregamos a variável com as mensagens de erro ou advertência que nos interessa. Desse modo, na volta, inspeciona-se automaticamente essa variável e, em caso de warnings, serão exibidas as mensagens correspondentes e continua-se com a execução. E, em caso de erro, também mostra-se a mensagem, mas para a execução, e não segue-se executando o que vem abaixo. Esse procedimento deverá estar exposto como serviço REST. Pense no motivo. Se não houver erros, executa-se o próximo comando, o método confirm da API interop. Recordemos que não é necessário, nesse caso, escrever interop.confirm. Isso mostra ao usuário a mensagem especificada entre parênteses e oferece a possibilidade de continuar com a próxima execução, pressionando OK, ou de parar ali, pressionando Cancel. Se pressiona-se OK, então a próxima chamada é realizada e adiciona-se o contato na agenda de contatos do dispositivo. Outra vez, se essa operação tem êxito, passa-se para a próxima sentença, onde, nesse exemplo, estamos deixando vazio o speaker name do Business Component Speaker e tentando salvar. Isso vai provocar um erro, posto que se vamos na transação de speakers, vemos que tínhamos programado a regra error para não deixar o nome do orador vazio. Portanto, veremos que será mostrada a mensagem de erro correspondente à regra. A mensagem success, nesse caso, não será mostrada, posto que a execução foi interrompida aqui, antes no save. Se não existisse essa regra error, então seria salvo com êxito e exibiria a mensagem success. Podemos ver, em definitivo, a grande diferença com as aplicações web, já que nesse tipo de aplicação, na web, quando dentro de um evento um objeto chamado produzisse um erro, não seria interrompida sua execução. Continuava-se com a sentença seguinte e era o desenvolvedor quem deveria cuidar de manusear os erros e programar as ações a tomar nesse caso. O comando Composite é o que faz com que quando ocorra um erro em uma sequência de chamadas, detenha-se a execução e os erros sejam gerenciados automaticamente, exibindo na tela sem ter que implementar nenhuma programação. Nada, em absoluto. Passemos agora a ver o último ponto dentro dos eventos, que é a ordem e o momento em que são executados.